Eu quero começar esse vídeo aqui já questionando a diretoria do Flamengo e a do Fluminense se estão deixando a grama do Maracanã retinha, porque domingo tem jogo do Vasco no nosso salão de festas. É claro, torcedor, a gente vai falar sobre essa partida, trazer aqui as últimas novidades sobre os preparativos para o confronto entre Vasco e Palmeiras no estádio Mário Filho. Além disso, também trazer muitas outras informações, tarde aí de regularização, de reforço para o Cruz Maltino, ou seja, o Maurício Barbieri terá mais um atleta à disposição para o confronto desse próximo domingo. Falaremos também sobre informações importantes se tratando de mercado do futebol, duas grandes oportunidades aí, principalmente para a próxima janela de transferências. E eu já começo aqui perguntando, por que não? Vamos falar sobre isso e além dessas muitas outras informações, torcedor. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento estamos aí com 90 mil e quase 400 inscritos, falta pouquíssimo para a gente chegar aí nessa marca, então conto com a sua ajuda, a gente está na meta de chegar aos 100 mil inscritos no nosso canal, então contamos de fato muito com você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vambora aí junto, chegar aos 100 mil, conquistar logo essa plaquinha de 100 mil inscritos. Além disso, ative, é claro, o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco através do nosso canal. Deixe o seu like, pois é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. O canal do Gigante Vasco depende de você. E deixe aí também nos comentários a sua expectativa para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. E como eu venho fazendo aqui nos meus últimos vídeos, eu faço questão de mandar aqui alguns abraços, né? A gente tá nessa meta de chegar aos 100 mil, então vamos mandar um abraço aqui pra rapaziada que vem apoiando o canal do Gigante Vasco durante toda essa caminhada. Um abraço lá pro Kleber Binha de Cuiabá, então salve Kleber, um salve também aí pro Gilson Feitosa do sítio de Abadia. Um salve também para Jacundá, no Pará, o amigo Pedro Figueiredo de Souza. E um salve também para todas as outras pessoas, todos os outros inscritos que curtem o nosso canal e não comentaram aqui embaixo. Se você quer receber um salve, ó, coloque aqui embaixo que a gente vai fazer questão de, no final do vídeo, no início, sempre tá falando aí com a rapaziada que curte o nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre as últimas informações da partida desse próximo domingo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Lembrando que ontem, na parte da tarde, o desembargador negou o pedido feito pela dupla Fla-Flu e acatou a decisão inicial da partida sendo realizada no Maraca. Então, com isso, ontem mesmo, o Vasco já iniciou a venda dos ingressos. Até o momento, mais de 30 mil ingressos já foram emitidos, ou seja, expectativa de casa cheia. Ainda estamos na quarta. Amanhã vai abrir a venda para o público geral a partir das 10 horas e a expectativa é que, de fato, todos os ingressos venham a ser esgotados, como já é costume para todos nós, torcedores vascaínos. Eu já garanti o meu. Pergunta que fica é, você aí, torcedor, já garantiu o seu ingresso para o próximo domingo? Coloque aí a sua opinião nos comentários, né? A sua opinião ou não, né? Se você já garantiu ou não. E caso ainda não tenha garantido, corre, porque já já vai esgotar. Não perca essa oportunidade de assistir um Vasco e Palmeiras no Maracanã. Para o torcedor vascaíno mais antigo, vai lembrar muito bem que em 97 teve um Vasco e Palmeiras e uma partida que ficou para a história aí de todo o torcedor. Além disso, outra informação que também surgiu nessa tarde de quarta-feira se trata de reforço para o técnico Maurício Barbieri. Nessa última semana, o Vasco anunciou oficialmente a chegada do Matheus Carvalho, volante, que veio do Náutico, um empréstimo até o final da temporada. E nessa tarde de hoje, o atleta foi regularizado. Ou seja, o Matheus Carvalho, se você preferir chamar Matheus Cocão, jogador aí de 23 anos, já consta no bid da CBF, pode ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri para a partida do próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. O atleta já vem treinando normalmente no CT Moacir Barbosa, inclusive na segunda-feira participou da sua primeira atividade com o elenco Cruz Maltino. A expectativa é que ele venha ganhando espaço, venha realmente aprendendo o que hoje o Maurício Barbieri tem para o elenco do Vasco e quem sabe, né, não possa ser uma surpresa positiva para todos nós torcedores vascaínos no final da temporada. Uma contratação muito criticada, mas a pergunta que fica é, qual contratação o Vasco fez nessa temporada que não foi criticada pelo seu torcedor? Posso citar aqui várias. Torcedor vascaíno reclamou da contratação do Léo, torcedor vascaíno reclamou da contratação do Bambu, torcedor vascaíno reclamou da contratação do Lucas Piton e de vários outros nomes. E nesse momento, todos esses vêm surpreendendo positivamente
possivelmente. A gente espera que assim também aconteça com o Matheus Carvalho. Mas prosseguindo, né, rapaziada, que ainda temos informações a falar a vocês. E antes, gente, de entrarmos aqui no assunto mercado, quero falar só sobre uma informação muito importante sobre Andrei Santos. Andrei Santos, jogador de 18 anos, que foi comprado pelo Chelsea no início da temporada. E o que eu quero falar sobre o Andrei, torcedor? O Andrei é um atleta que é volante, um jogador que sai para o jogo, mas um jogador que mesmo tendo esse papel defensivo pela posição que ele atua no meio de campo, ele é um jogador que tem uma veia de artilheiro. O que eu quero dizer com isso? É um jogador que consegue pisar na área do adversário com bastante qualidade. O Andrei foi o artilheiro da seleção brasileira nesse Sul-Americano Sub-20 que teve no início de 2023. O Andrei, nesse momento, para vocês terem noção do que eu tô falando, desbanca vários jovens de outros clubes aqui do Brasil. Eu falo isso com tanta certeza, com tanta exatidão, através de análise dos números desses atletas hoje, que são considerados jovens promessas do futebol brasileiro, que o Andrei Santos, com 9 gols, é o jogador com mais gols em brasileiros das séries A e B. O Andrei, no geral, gente, tem 9 gols marcados e tá à frente de Vitor Roque, do Atlético Paranaense, que tem apenas 5, Matheus França, do Flamengo, que tem apenas 4, Endrick, do Palmeiras, que tem apenas 4 gols, e o outro, que é o Ignaldo, também do Vasco, com 3 gols. Ou seja, o Andrei, mesmo sendo volante, é o jogador com mais gols entre os clubes, né, que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Andrei é um jogador de muita qualidade e exatamente por esse motivo chamou aí a atenção do futebol europeu. Então, gente, não é à toa, eu quis trazer essa informação a vocês porque eu achei uma informação relevante, né, que é hoje um atleta que está no nosso elenco, é um jogador que pertence ainda ao Vasco da Gama, é um jogador que foi colocado muito em dúvida, muito em xeque, se valeria a pena ter o atleta durante um pequeno período de tempo até o meio da temporada, até o dia 1º de julho, que é quando vence o seu contrato com o Vasco, ele terá que retornar ao Chelsea. E desde o primeiro momento o Andrei mostrou que valeu muito a pena. E foi o que o Paulo Brax falou, eu faço questão inclusive de repetir aqui a vocês, porque eu já citei isso nos meus últimos vídeos. Paulo Brax, quando surgiu a possibilidade de ter o Andrei de volta ao futebol brasileiro, ele deixou bem claro que se for para ter o Andrei por apenas um jogo, ele faria questão de ter o atleta por apenas uma partida. E se realmente o Andrei viesse para disputar apenas uma partida do Campeonato Brasileiro, já teria valido a pena, porque no último sábado ele foi responsável por marcar o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão em apenas 5 minutos jogando a Primeira Divisão do Brasileirão. Esse, meus amigos, é o Andrei Santos. Jogador diferente, um jogador de qualidade, um jogador que pisa muito na área do adversário e um jogador que com toda certeza dará muitas alegrias ao torcedor cruzmaltino até o final do ano. Então, meus amigos, realmente, como eu coloquei ontem, surpreendendo aos críticos, porque para quem criticou a chegada do Andrei até o dia 1º de julho, já tem motivo para elogiar a diretoria cruzmaltina por ter feito essa movimentação no mercado do futebol. E, gente, falando aqui em mercado do futebol, quero passar rapidamente sobre algo que me chamou bastante atenção nesses últimos dias. Se trata da formação do Vasco da Gama, né? Não da formação titular, mas da formação reserva. A gente de fato reclama muito das movimentações que o Vasco fez no mercado e vai fazer ainda, né? Principalmente durante esse ano de 2023. Às vezes a gente acha que o Vasco poderia ter agido de uma outra maneira, ter contratado mais medalhões ao invés de mais apostas, ter, né, em vez de contratar 14 jogadores gastando 110 milhões, contratar 10 gastando o mesmo valor que poderia trazer jogadores de mais qualidade. Mas o Paulo Brax desde o início deixou muito bem claro que o objetivo dele não era apenas montar um time, 11 titulares, era montar um elenco. E aí eu me deparei com a escalação que hoje é a suposta reserva do Vasco. E eu sinceramente me surpreendi e muito. Porque hoje, gente, a escalação reserva do Vasco da Gama é melhor do que a escalação titular do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E por que eu tô falando sobre isso? Porque isso mostra que, de fato, o planejamento feito pela diretoria cruzmaltina desde o início do ano, do início desse ano e do final do ano passado, quando começou aí, né, já a temporada 2023 nos bastidores, realmente se cumpriu. O Vasco hoje tem um elenco. O Vasco hoje não tem apenas 11 titulares. O elenco titular do Vasco é composto hoje pelo Léo Jardim, pelo Robson Bambu, pelo Léo, pelo Pumita, pelo Piton. O meio-campo formado por Rodrigo até o momento, Andrei, Jair. E no ataque, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Razoável. Time titular competitivo, correto? E aí a gente passa por reserva. Tá aparecendo aqui do lado. Como eu venho fazendo nos vídeos de pré-jogo, eu vou permanecer fazendo aqui.
Aqui do lado tá aparecendo o elenco reserva do Vasco da Gama. E, gente, eu fiquei de fato impressionado. No gol, Ivan, um baita goleiro. Na zaga, Miranda e Capasso, dois bons zagueiros, principalmente o Miranda, que cresceu muito nessa temporada com a camisa do Vasco, sob o comando do técnico Maurício Barbieri. Na lateral direita, Paulo Henrique e Paulo Vitor, dois bons laterais, em comparação com o ano passado, que era Matheus Ribeiro, o Leo Matos, e na esquerda, o Edmar. Hoje eu vejo duas laterais com bons jogadores. No meio, Barros, Cauã, um jogador que vem brilhando muito nessa temporada, subindo das categorias de base. Marlon Gomes e Carabarral, novo reforço que chegará vindo do Santos por empréstimo. Um meio campo de qualidade. Marlon é bom jogador, Cauã é bom jogador e o Carabarral é o famoso 10, ou pelo menos tem características disso. E no ataque, Rauan, Figueiredo e Orelhano. Um bom ataque, né, torcedor? Um ataque que com toda certeza faria um sucesso na Série B do ano passado, com Figueiredo, com Orediano, com Ryan, e a gente comparando, botando na ponta do lápis, não tenho dúvidas que esse elenco reserva do Vasco sobraria na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2022. Falo isso para mostrar que quando de fato a gente reclama tem sentido, mas quando a gente tem que elogiar e ser coerente, também temos. Paulo Brax desde o início falou que queria montar um elenco e não apenas um time de 11 titulares. E hoje a gente vê que realmente um elenco, pelo menos, mesmo com muitas limitações, está montado. Mas a expectativa é que mais nomes cheguem. E para finalizar o vídeo eu quero falar sobre duas grandes oportunidades. Já adianto aqui a você, torcedor, se você acha que são nomes que o Vasco tentou, ou aliás, um até tentou, então a gente pode até ser coerente com o Matias Rojas, mas com o Rames até o momento nada. Então eu não estou falando aqui nesse vídeo sobre algo que está acontecendo, mas estou falando sobre algo que pode acontecer. Dois nomes sul-americanos de qualidade que, na boa, seriam grandes oportunidades de mercado para o Vasco no meio do ano. Qual é a situação desses jogadores, torcedor vascaíno? Quero falar primeiro sobre algo que de fato é concreto. Se trata de Matias Rojas. Matias Rojas é um jogador de muita qualidade, um atleta de 27 anos, um dos jogadores que mais se destacaram no Campeonato Argentino nessas últimas duas temporadas. Jogador que na última temporada tem 7 gols e 5 assistências em 35 jogos. É o camisa 10 do clube de Avellaneda. É um jogador de muita qualidade. É um jogador que brilha, se destaca e é considerado um dos grandes nomes nesse momento do futebol argentino. Qual é a informação, gente, que nós temos aqui a trazer a vocês sobre o Matias Rojas? O Vasco, nesse início de temporada, quando estava procurando um camisa 10 no mercado do futebol, buscou sim informações sobre o Matias Rojas. O Vasco chegou a se interessar. O Vasco, através principalmente da imprensa argentina, teve o seu nome muito vinculado ao Racing, através de algumas tratativas que chegou a ser iniciadas, não apenas pelo Vasco, como também pelo Atlético, como também pelo Cruzeiro. No início de 2023, muitos clubes do futebol brasileiro tentaram contratar o Matias Rojas, até porque ele tem contrato com o Racing até o meio do ano, e não renovou até o momento. E exatamente por isso que eu quero falar sobre o Matias Rojas. Matias Rojas foi alvo de interesse do Vasco. Matias Rojas foi alvo de conversas do Cruz Maltino pela sua contratação. Matias Rojas não renovará com o Racing e Matias Rojas ficará livre no mercado na próxima janela de transferências. Janela essa que o Vasco vem com um caminhão cheio de dinheiro para investir na janela. E aí fica a pergunta, quanto vale? Matias Rojas já tem o seu valor precificado. O atleta pede $1,5 milhão por ano, algo em torno aí de 7.600.000 reais por ano. Isso é o que o Matias Rojas pede, uma média de R$640 mil mensais. Ou seja, o Vasco pagaria R$640 mensais, R$1.000 para um atleta que é o grande destaque do futebol argentino nessas últimas temporadas. E ele ainda pede mais um valorzinho, que é algo em torno aí dos 10 milhões de luvas. Esse é o valor que o Matias Rojas quer para a sua transferência. E olha, gente, na minha opinião, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena pagar esse valor pelo jogador. Falei 10 milhões, mas no geral aqui o Matias Rojas pede 27. Então é algo em torno de 6 milhões de reais em luvas que o Matias Rojas pede para fechar com o clube. Já que o clube que tiver o Matias Rojas, né, não precisará pagar absolutamente nada ao Racing. O próprio jogador quer um valor em luvas. Então o Vasco precisaria pagar 27 milhões de reais em 3 anos para ter esse paraguaio que se destaca no futebol argentino. Vale muito a pena. E outro nome
é o James Rodrigues. James Rodrigues, que está nesse momento livre no mercado, também podendo já assinar um contrato, um pré-contrato com qualquer clube do futebol brasileiro. Jogador de 31 anos, que é outra prateleira do nosso futebol. Jogador que tem interesse sim de vestir a camisa de algum clube do futebol brasileiro, isso já está confirmado pela imprensa. O jogador pede 4 milhões de dólares por ano, um valor muito acima do Matias, né? Enquanto o Matias pede 7 milhões e meio de reais, o James pede quase 20 milhões de reais por ano, valor fora completamente da realidade do Vasco, mas quem sabe o Vasco aí não consegue negociar e contratar o atleta. Fica essa pergunta, ele pede aí uma média de 1,5 milhão de reais por mês, enquanto o Matias Rojas pede 640 mil reais por mês. Valores completamente distintos, mas são dois jogadores considerados ótimas oportunidades de mercado. E fica a pergunta, por que não, como eu fiz lá no início do vídeo? Dois bons jogadores, principalmente o Matias Rojas. O Vasco já buscou sim a contratação desse atleta no início da temporada. E por que no meio do ano, tendo grana para investir, não volta a negociar com o jogador? O Botafogo está de olho no Matias Rojas. A expectativa é que as negociações se intensifiquem aí nesses próximos dias. Veremos até onde vai. O certo é, volto a repetir, Matias Rojas seria uma baita oportunidade de mercado para o Cruz Maltino, esse camisa 10 de referência para o meio campo. Vale a pena, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quarta-feira, bastante citada. Voltaremos, é claro, com Boa Noite Gigante, contando aí com a presença de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o crescimento do nosso canal. Vambora logo chegar aos 100 mil inscritos. E como eu sempre falo aqui, ó, saudações vascaínas.